Louvado seja Deus, que Deus possa continuar aqui conosco, assim como esteve até agora, amém? E que ao final desse culto você possa sair daqui com a certeza absoluta que você teve um encontro com Jesus, amém? Eu estava com muitas saudades desse momento aqui com vocês. Sabe aquela coisa que você sente assim no coração, que é aquela vontade de voltar para casa? É isso que eu estava sentindo durante esse período de férias. E graças ao bom Pai, nós estamos juntos aqui novamente. Quero aqui aproveitar e agradecer a presença de todos os nossos amigos. A maioria aqui é membro da nossa igreja, mas nós temos pessoas que estão nos visitando hoje pela manhã também, que são amigos que vêm de outros estados, outros lugares e daqui de perto mesmo. Vocês todos são muito bem-vindos à casa do Senhor. E sempre que quiserem vir aqui à igreja do Campolim, vocês serão muito bem recebidos. Amém? Então, abra sua Bíblia agora, em Gênesis, no capítulo 27. Livro de Gênesis, capítulo 27. A Bíblia diz assim: tendo envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho. E aí nós já conhecemos a história. A Bíblia menciona que ele chama seu filho para dar a ele a bênção da primogenitura espiritual. A Bíblia diz assim que ele não seguiu a orientação divina. Porque, na verdade, quem deveria receber a bênção da primogenitura espiritual era Jacó, e não Esaú. Ellen White, falando sobre este momento, disse que um anjo tinha visitado Isaque e Rebeca e dito para eles que quem deveria receber a bênção da primogenitura não seria Esaú, mesmo sendo o mais velho, mas seria Jacó. Então os pais sabiam disso. Só que Isaque resolveu seguir a tradição dos hebreus e chamou Esaú para buscar um animal, preparar uma comida para que ele pudesse receber a bênção. Por outro lado, Rebeca, que também sabia que Deus iria cumprir a promessa no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, porque Deus tem a sua própria agenda, ela resolveu se adiantar e, vendo a situação, chamou Jacó e disse: Jacó, Deus me disse que não é o seu irmão que deve receber a bênção, mas você. Aí Jacó disse assim: mas mãe, eu não posso mentir para o meu pai. Meu pai chamou Esaú. Se eu fizer isso, ao invés de eu trazer bênção para a minha vida, eu vou trazer maldição. E sabe o que foi que Rebeca disse? Que caia sobre mim essa maldição. Mas faz o que eu estou te dizendo. Ela também se adiantou, colocou os carros na frente dos bois. Nós já conhecemos também a história. Aquele pecado, aquela desobediência de Rebeca, fez com que seu filho iniciasse uma longa jornada de mais de 900 quilômetros. Ele foi para Padã Arã, lá na Mesopotâmia, na casa de seu tio Labão, quer dizer, casa do tio de Jacó, o irmão dela, Labão. E ali Jacó ficou nada mais e nada menos do que 20 anos. 20 anos longe de casa, 20 anos longe da sua família. Imagina como isso deve ter sido terrível para Jacó. A Bíblia fala que pelo menos, ela menciona, ela trata, a gente percebe que pelo menos uma quarta parte do livro de Gênesis trata diretamente da biografia desse personagem. Metade do livro, as histórias estão relacionadas com Jacó. O grande sonho de Jacó era ser como seu avô. O sonho de Jacó era ser um homem de Deus, um homem consagrado. Jacó queria ser como seu avô Abraão, um homem de fé, um homem de oração, um homem que andava nas alturas da comunhão com Deus. Esse era o sonho de Jacó. Por outro lado, Jacó não conseguia ser esse homem consagrado. Ele não conseguia ser como seu avô. Embora ele desejasse muito isso, ele não tinha um relacionamento real e profundo com o Deus a quem ele venerava. E Jacó queria ser
alguém na família que era também o seu avô Abraão, o pastor da família. Vocês sabem que naquele tempo, o filho mais velho, que herdava o direito da primogenitura espiritual e recebia essa bênção, ele herdava 2/3 da herança da família. O outro 1/3 era distribuído entre os demais filhos. Isso quer dizer que ele, Jacó, recebendo a bênção da primogenitura, seria o filho mais rico da família. Mas não era essa a grande preocupação, não era esse o grande desejo de Jacó. O que realmente Jacó queria era ser o padre da família. O que Jacó mais queria era ser o pastor da família, um sacerdote do seu lar, representante de Deus diante dos seus familiares. A Bíblia diz assim, que por isso ele aceitou a sugestão da sua mãe e ele mentiu para o seu pai. Queridos, o pecado sempre traz as suas consequências. Querem ver um exemplo? A Bíblia diz aqui, no capítulo 28, vejam só, aliás, no capítulo 27, o verso 33, veja o que diz aí. Depois que ele chegou, foi abençoado pelo pai, aí depois ele tinha acabado de sair, Esaú chegou, e aí o pai ficou assim, consternado, falou, alguém mentiu para mim. Aí descobriram que foi Jacó. Chegou Esaú. Verso 33 diz assim, então estremeceu Isaque de violenta comoção. Verso 34, como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, diz a Bíblia, bradou com profundo amargor. Queridos, todas as vezes que a gente comete algum pecado, ou falha no plano de Cristo em nossa vida, a gente sempre machuca alguém que nós amamos. Quando eu e você estivermos diante de uma tentação, a gente sempre tem que pensar o seguinte, isso que eu vou fazer aqui agora vai machucar muito uma pessoa que eu amo. O pecado sempre nos afasta das pessoas que nós queremos bem. Por causa daquele pecado, diz a Bíblia, que ele teve que sair de casa. A mãe percebeu que se Jacó não saísse, ela ia perder os 2 filhos. Um porque estava muito magoado com ela, por ela ter mentido para o pai, ele ter perdido a bênção. E segundo, porque o Esaú prometeu matar o irmão. Olha só o que diz aí no verso 36. Aliás, 38. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim. E levantando, diz a Bíblia, Esaú a voz chorou. Quando alguém chora, é porque ele foi afetado em seus sentimentos. Eu estava aqui agora, participando do louvor. Isso aconteceu também no primeiro culto. Algumas músicas falam de coisas que mexem lá no fundo da nossa alma. Eu me emocionei ao estar assentado aqui, fechei os meus olhos, conversei com Deus. Queridos, quando a gente chora, e aqui eu chorei, assim como muitos daqui também, com certeza, choraram, se as lágrimas não correram na face, elas escorreram do coração. Nesse momento, você é afetado em seus sentimentos. A Bíblia diz assim que Esaú chorou, porque ele chorou de tristeza. Alguém aqui tem alguma dúvida de que Esaú amava seu irmão Jacó? Eles eram gêmeos. Eles ficaram muito tempo juntos ali no ventre da mãe, nasceram, cresceram juntos, brincaram juntos, provavelmente usaram as mesmas roupinhas, como gêmeos. Eles se amavam. Ele amou tanto o seu irmão, que o fato do irmão ter traído a sua confiança fez com que ele se sentisse mal. E a Bíblia diz assim que ele passou a odiar seu irmão. Olha só o que diz o verso 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximo os dias de luto por meu pai, então eu matarei Jacó. A mãe percebeu que ele não iria cumprir essa promessa depois que o pai morresse. A mãe percebeu que se ele pudesse e tivesse oportunidade antes do pai morrer, ele mataria Jacó. Isso fez com que ela dissesse assim para Jacó: Jacó, filho, você precisa ir embora daqui de casa. Você já pensou, mãe?
O que significa isso? Você ter que chegar para o seu filho e dizer assim: filho ou filha, não dá mais para você ficar aqui em casa. Você precisa de ir embora. Não é duro isso? Uma mãe tem que dispensar um filho? Aquele erro cometido por Rebeca provocou uma rachadura na sua família que não foi reparada até a sua morte. Ellen White, falando sobre esse momento, ela disse assim que a saída de Jacó de sua casa foi uma saída que o levou 20 anos para o exílio, e quando ele voltou para casa, sua mãe já estava morta. Se você pesquisar em qualquer livro, em qualquer comentário, em qualquer site, em qualquer lugar, falando sobre esse momento, a Bíblia não fala que ela morreu antes dele voltar. Mas a Bíblia não fala que ele se encontrou com ela quando voltou. A Bíblia silencia quanto a isso. Mas todos são unânimes em entender que ela havia morrido antes da sua chegada. E Ellen White fala claramente que o que foi que sensibilizou Esaú para que ele pudesse perdoar Jacó foi porque Esaú viu através de uma visão, Deus deu para Esaú, a visão de Jacó chegando em casa para poder se encontrar com a mãe. E não tendo-a encontrado, a reação de Jacó, o choro de Jacó, sensibilizou Esaú, que decidiu naquele momento perdoá-lo. A Bíblia fala que Jacó, ele caiu em 3 armadilhas de Satanás. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta manhã que esteja também em uma dessas 3 armadilhas. A primeira armadilha é a lembrança do passado. Há pessoas, queridos, que passam boa parte da sua vida presas no passado. Elas não conseguem se desvencilhar do passado. Aquele pecado cometido lá atrás, aquilo que você não conseguiu superar. Existem pessoas que não conseguem viver o presente por causa da lembrança do passado. A lembrança do passado é como se fosse um fantasma, uma assombração, que todos os dias se levanta e que vem amedrontar. A segunda armadilha que também Jacó caiu foi a ilusão do presente. Por causa da lembrança do passado, muitas pessoas não se sentem perdoadas. Muitas pessoas não conseguem perdoar. Elas ficam presas por alguma coisa. E aí, como não conseguem ter um relacionamento íntimo com Jesus, porque elas se culpam ou então culpam alguém, e muitas vezes culpam a Deus, elas não conseguem ser felizes. Aí começam a procurar várias coisas que o mundo oferece para poder satisfazer os anseios mais profundos da sua alma, para preencher aquele vazio que existe. E como não conseguem preencher aquele vazio, então eles se sentem infelizes, ficam iludidos, tentam aqui e ali, mas tudo é ilusão. A terceira armadilha que Jacó caiu, o medo do futuro. Por causa de um problema não resolvido, por causa da ilusão do presente, muitos têm medo do futuro. Não vivem a vida com esperança. Jacó não tinha esperança. Ele só tinha culpa. Veja como é que o inimigo faz. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta manhã que esteja se sentindo culpado. Um sentimento de culpa inexplicável. E Satanás, ele é o acusador. Ele vai estar sempre procurando te acusar. Vira e mexe, queridos, quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, quando eu estou me dirigindo um carro, por vezes, e não são poucas as vezes, vem em meu coração um sentimento de culpa por alguma coisa que eu não fiz, por algo que eu deixei de fazer, por alguma coisa que poderia ter sido diferente. Eu me culpo por isso. E o inimigo está sempre pronto a nos acusar, porque a Bíblia diz assim que ele é o nosso acusador. E na família de Jacó, ele fez isso com todos os personagens, com todas as pessoas. Ele culpava Isaac. Isaac passou aqueles 20 anos se sentindo culpado, sabe por quê? Ele pensava assim: se eu não tivesse procurado cumprir a tradição dos hebreus, e tivesse ouvido o que Deus tinha me dito para abençoar Jacó, eu não teria mandado Esaú buscar a caça. Então, eu sou culpado por tudo que aconteceu. Por outro lado, Rebeca dizia assim:
eu sou culpada por tudo. Porque, sabendo de tudo que poderia acontecer, Deus já tinha prometido, eu não confiei nele. Eu chamei Jacó e forcei Jacó a mentir para o pai. E ele mentiu para o pai. Então, eu sou culpada por meu filho não estar em casa. Eu tive que mandá-lo embora de casa, porque a culpa foi minha. Esaú, por sua vez, também se sentia culpado. Por quê? Esaú pensava assim, o fato de Jacó ter saído de casa, a culpa é minha. Porque quando tudo aconteceu, eu disse assim, meu pai vai morrer, e quando ele morrer eu vou matar Jacó. Eu prometi matar Jacó. Então por isso que Jacó saiu de casa. Eu sou o culpado. E o próprio Jacó se sentia culpado. Ele diz assim, eu sou o culpado, porque eu menti para o meu pai, eu usurpei o direito de primogenitura do meu irmão, a culpa foi toda minha, eu causei tudo isso. E agora, queridos, Jacó sai de casa como um fugitivo e como um errante, se sentindo o pior de todos os seres humanos. Alguma vez você já fez alguma coisa e você já se sentiu assim? Como o pior de todos os seres humanos? Como se você fosse realmente um lixo. Jacó saiu de casa assim, eu não presto, eu não valho nada. Uma vez eu conversei com um jovem, quando eu era pastor em uma das minhas primeiras igrejas, ele me ligou, já era de e ele me disse assim, pastor, o senhor pode vir aqui conversar comigo? Era mais ou menos umas 2h, 2h30 da manhã. Eu falei, onde você está? Ele falou, eu estou aqui no bar tal, perto da faculdade aqui. O senhor pode vir conversar comigo? Eu estou precisando da sua ajuda. Era 2h30 da manhã. Mas como um pastor não iria ajudar um jovem pedindo ajuda 2h30 da manhã? Eu lembro que eu saí de casa, minha esposa se lembra disso. Fui conversar com ele, moral da história. A história um dia eu vou contá-lo com mais detalhes. Ele não se perdoava. Ele falou, pastor, não posso me perdoar. Deus não pode me perdoar pelo que eu fiz. Queridos, às vezes a gente não se perdoa e nem aceita o perdão de Deus. Jacó estava assim. Ele não se perdoava. E aí ele foi, pela primeira vez, dormiu fora de casa. Ele teve que pegar uma pedra no deserto e deitou sobre aquela pedra, dormiu ao relento. Pela primeira vez ele dormiu naquelas condições. Ele pensava assim, eu fiz o pior de tudo que eu podia fazer. Eu estraguei tudo. Tudo que eu podia fazer de errado eu fiz. Então Deus está longe de mim. Deus está distante de mim agora. Deus está envergonhado das coisas que eu fiz. Deus está distante. Só que a Bíblia diz, aqui no capítulo 28, olha só o que diz aí, no capítulo 28, verso 13. A gente pensa que Deus se distancia da gente, né? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, quando nós vamos para um lugar, se você vai, por exemplo, para uma balada, e você entra naquela balada, você entra sozinho, Deus fica do lado de fora, Deus te abandona, porque Deus não entra em um lugar que não seja santo. Você já ouviu isso alguma vez? Eu vou fazer uma série aqui sobre o Deus desconhecido. As mentiras que nos contaram a respeito de Deus. É bem verdade que Deus, Ele habita em qualquer lugar. E onde Ele está, a sua santidade, ela se manifesta. E os demônios se afastam. Uma vez, um jovem ficou endemoniado numa sinagoga em Cafarnaum. Quando Jesus entrou, o inimigo disse assim, aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste para destruir-nos? Bem sabemos quem tu és, o santo de Deus. E Jesus falou assim, cala-te, sai desse rapaz agora. O fato é, queridos, que você pode estar cometendo um pecado. Deus estará lá com você. Deus nunca vai te abandonar. Olha só o que diz aqui no verso 13, do capítulo 28. Diz a Bíblia, perto dele estava o Senhor. No pior momento da vida de Jacó, Deus estava perto dele. Deus sempre está perto, queridos. Você pode estar no lugar mais distante desse planeta. Lá Deus irá ao seu encontro. Não há distância tão grande que quando você clamar, Deus não lhe possa ouvir. Deus vai estar sempre perto. E aí Deus diz para ele assim, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de teu pai e Deus de Isaque. E aí Deus diz assim para ele, Jacó, a terra que você está agora deitado, eu vou te devolver. Você está indo embora, preocupado, com medo, angustiado, sem rumo. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu conheço você, Jacó.
Eu sei que o que você fez não foi porque você é uma pessoa má. Eu sei que você fez isso porque você foi sincero de coração. Você queria me servir. Você queria ser um sacerdote da família. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jacó. Vai tranquilo, Jacó. Vai tranquilo, mesmo você se sentindo o pior de todos os seres humanos. Vai, porque eu vou te trazer de volta para casa. Irmãos queridos, não existe nada melhor do que você estar distante de casa por vários dias e você pode retornar para casa. Como é bom voltar para casa. Jacó ficou tão feliz com essa notícia que falou assim: Senhor, eu estou tão feliz, mas tão feliz, que eu vou agora construir aqui um altar e eu quero te adorar. E diz a Bíblia que ele adorou a Deus e disse assim: Senhor, tudo que o Senhor me der a partir de agora, eu vou ser fiel nos dízimos. Eu imagino que ele prometeu mais coisas. Tipo assim: Senhor, eu quero ser fiel na guarda do dia que o Senhor reservou para que eu pudesse adorá-lo. Eu quero ser fiel preservando o meu corpo, evitando alimentos imundos que o Senhor diz na Bíblia que contaminam o homem. Eu quero cuidar da minha saúde, não usando coisas indevidas. Eu quero devolver o dízimo, a minha oferta. Ele prometeu muitas coisas. A Bíblia aqui só fala que ele prometeu ser fiel nos dízimos. E às vezes a gente promete algumas coisas do nosso primeiro amor, e depois, com o passar do tempo, a gente vai entrando numa zona de conforto e vai se esquecendo daquilo que a gente prometeu fidelidade a Deus. A Bíblia diz assim, que ele se iludiu. Ele se tornou um homem rico. Casou-se com 2 mulheres. Trabalhou 14 anos pelas 2 mulheres. Depois Deus o abençoou de tal forma que tudo que ele punha a mão, Deus prosperava. Mas ele se encantou com o presente século. Se iludiu com o presente. A prova disso é que quando ele voltou para casa, alguns ídolos estavam sendo adorados. Tanto é que quando Jacó volta para casa, ele pede para que o povo se vestisse, a sua família se vestisse de uma forma diferente, jogasse algumas coisas fora, que tirasse os ídolos. A prova disso é que quando ele saiu da casa de Labão e foi para lá, para sua casa, com saudade dos seus pais, Raquel pegou os ídolos e levou com ela. E aí Jacó falou assim: vocês têm que acabar com tudo isso. Alguma coisa estava errada. E o Espírito Santo tocou no coração de Jacó. Aí Jacó, pela primeira vez, ele sente vontade de voltar para casa. Quando a gente sente vontade de voltar para os braços do Pai, pode ser que a gente já seja adventista há 5 anos, 10 anos, 30 anos, mas pode ser que a gente esteja afastado do Pai, longe de um relacionamento íntimo com Ele. Nós já não lemos mais a nossa Bíblia, a gente já não ora mais com a frequência que orávamos antes. Tudo que a gente vai fazer, a gente não consulta a Deus, a gente vai jogar futebol, não fala nada com Ele, a gente vai trabalhar, não fala nada com Ele, a gente vai passear, a gente não convida Ele junto com a gente. A nossa vida é independente. A gente se esquece de Deus, se esquecendo que a gente se esqueceu dEle. E a gente deixa Deus de lado. Queridos, naquele momento, Jacó decide voltar para casa. E quando a gente decide voltar para casa e ter um íntimo relacionamento com o Pai, em algum momento a gente vai transpor o Val do Jaboque. A Bíblia diz assim que Jacó e sua família, eles transpuseram o Val do Jaboque. Sabe o que é o Val do Jaboque? Foi aquele lugar onde Jacó lutou com um anjo. O Val do Jaboque era um riacho, e as águas desse riacho vinham das montanhas de Gileade. Vinham as águas das montanhas, vinham pelas fendas, pelas rochas, e desembocavam ali. E esse riacho conduzia aquelas águas para um outro rio chamado Rio Jordão. Quando eu falo de Rio Jordão, isso te lembra alguma coisa? Rio Jordão lembra do batismo de Jesus. É símbolo de aliança. É símbolo de transformação. Jacó precisava transpor o Val do Jaboque. E Jacó estava com medo de seu irmão, mandou presentes. A notícia que chegou foi: seu irmão recebeu os presentes, está vindo com 400 homens, ele vai acabar com todo mundo aqui. O tumulto, o desespero da família foi tão grande que Jacó falou assim: olha, eu vou passar os animais primeiro, depois vai a família de Lia com seus filhos, depois vem Raquel com José, e nós vamos, e eu vou ficar aqui, eu vou orar por vocês, e por mim também. Ele não atravessou o riacho.
Aquela noite, ela é chamada pela Bíblia como a noite de angústia de Jacó. Você já orou assim durante a madrugada? Alguém aqui um dia já entrou dentro do banheiro e chorou ali, em oração? Desesperado, angustiado. Alguém aqui teve que sair da sua cama e ir para a sala, como uma vez eu fiz e aconteceu comigo? Passei a noite toda ali, orando a Deus. Eu não tenho o costume de orar nas madrugadas, eu oro quando eu acordo. Eu não tenho o costume de marcar um horário para acordar à noite e orar. Mas nessa noite, eu orei a noite toda, porque eu estava desesperado. Desesperado. Eu precisava de um milagre na minha vida, queridos. E eu tenho orado por esse milagre a cada dia. Eu lembro, queridos, que eu passei a noite toda em oração. Algumas vezes eu só chorava. Outras vezes eu só ficava em silêncio. Teve momentos que eu li a Bíblia. Eu li 2 revistas. Uma do pastor Mark Feeling, A Oração Faz a Diferença. E li Paz na Tempestade. Um dos textos que eu li de Mark Feeling dizia assim: se nós não orarmos, Deus vai conceder a nós uma certa medida de proteção. Se nós não orarmos, Deus vai continuar abençoando a nossa família. Mas se nós orarmos, Deus irá abrir novos canais, novos condutos pelos quais Deus irá atuar e fará coisas que de outra forma Ele não faria. Queridos, eu nunca senti a presença de Deus como naquele dia, quando eu estava mais frágil, quando eu estava mais cansado. Eu nunca senti a presença de Deus tanto como naquele pior momento que eu estava enfrentando. Jacó estava assim, queridos. Jacó estava desesperado, com medo do inimigo, e de repente, no meio da madrugada, uma forte mão é posta sobre o seu ombro. Jacó se vira para aquele anjo não identificado, mas pensando ser um inimigo, ou quem sabe o próprio Esaú. Ele começa a lutar contra o seu inimigo. A Bíblia diz assim que Jacó lutou a noite inteira. Passou-se 1 da manhã e ele lá lutava com Deus. Passou 1, 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas, e lá estava Jacó lutando. Eu não creio que a luta de Jacó foi uma luta física somente, queridos. Seria inimaginável pensar que Jacó lutou com um anjo e venceu. Fisicamente. Ele não teria condições de vencer fisicamente o anjo. Porque Jesus, ele é muito mais poderoso. A Bíblia diz assim que em determinado momento eles lutaram. Eu penso que foi uma luta física. Mas em algum momento, não sei quando foi da madrugada, eu imagino que foi logo, não demorou muito, Jesus se revelou para Jacó, o anjo do Senhor. E naquele momento que ele se revelou, eu imagino que Jacó pensou assim: eu sempre esperei por esse dia. Jacó tinha alguns porquês que não haviam sido respondidos. Eu imagino que Jacó falou assim: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu ficasse 20 anos longe da minha família, longe dos meus pais? Eu senti saudade todos os dias. Todos os dias eu queria voltar para casa e não podia, não conseguia. O medo me paralisava. Eu não tinha coragem de tomar as decisões que eu precisava, porque eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de vocês não me aceitarem. Por que, Senhor? Por quê? Você já fez essa pergunta para Deus? Talvez você se faça ou faça perguntas como: por que aquilo aconteceu com a minha esposa? Por que aquilo aconteceu com meu filho, com a minha filha? Por que aquilo ali aconteceu com meu pai? Por que aquela doença incurável apareceu? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu perdi a minha condição? Por que eu perdi a minha credibilidade? Por que, Senhor? Eu imagino que boa parte dessa conversa, essa luta dele com o anjo, foi uma luta de questionamentos, de perguntas, de inquietações. Queridos, o mais lindo de tudo é que Jesus ouviu tudo aquilo
e disse assim: eu preciso de ir embora, porque o sol já está raiando. Aí Jacó viu que ele não poderia perder aquela oportunidade, e ele se agarra a Jesus. O que impediu que o anjo fosse embora, sabe o que foi? Não foi a força de Jacó, a força física de Jacó. O que impediu do anjo ir embora, o que segurou o anjo, foi um coração arrependido. Aquele coração arrependido segurou Jesus ali. Ele teve que tocar na coxa de Jacó para que ele nunca se esquecesse daquele momento. E aí o anjo diz assim: como te chamas? Queridos, sinceramente, me responda uma coisa aqui agora. Você acha, sinceramente, que Jesus não sabia qual era o nome de Jacó? Por que Jesus perguntou: como te chamas? Já parou para pensar nisso? Queridos, a Bíblia diz assim, que Jacó deu uma resposta. Sabe qual foi a resposta dele? Ele pergunta assim: como te chamas? Jacó diz assim: Jacó. Como a gente dá uma passada rápida, né? A gente não imagina esse cenário aqui, mas pense comigo. Quando ele fala assim Jacó, o que Jacó queria dizer com isso? Em outras palavras, eu vou tentar aqui mais ou menos imaginar essa situação. É como se Jacó dissesse assim para Jesus: Senhor, o Senhor está brincando comigo? O Senhor está de brincadeira comigo? O Senhor está me perguntando como eu me chamo, Senhor? Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe, me conhece desde a minha infância. O Senhor me acompanhou na minha adolescência e juventude. O Senhor sabe o que eu passei nesses últimos anos. E o Senhor me pergunta como eu me chamo. O Senhor sabe que eu sou um mentiroso. O Senhor sabe que eu sou um manipulador. O Senhor sabe que eu sou um usurpador. Que eu desejei algo que naquele momento não me pertencia. E o Senhor me pergunta como eu me chamo. Senhor, eu sou tudo isso que o Senhor sabe que eu sou. Eu sou Jacó. Queridos, no momento em que ele faz a sua confissão, que ele reconhece quem ele é, aí Jesus entra no diálogo mais uma vez e diz assim: agora que você me disse quem você é, agora que você confessou quem você de fato é, eu vou dizer para você em quem eu vou torná-lo. E a Bíblia diz que Jesus falou assim para ele: a partir de agora você não será chamado mais Jacó. A partir de agora você não será mais um mentiroso. A partir de agora você não será mais um manipulador, um enganador. A partir de agora você será Israel. Sabe o que significa Israel, queridos? Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Significa príncipe de Deus. Significa aquele que é governado por Deus. Naquela noite, queridos, morre Jacó e nasce Israel. Naquela noite morre um mentiroso e nasce um príncipe de Deus. Naquela noite, queridos, morre um astuto manipulador e nasce alguém que é governado por Deus. Queridos, muita coisa mudou depois daquele encontro de Jacó com Jesus. Ele ainda teria que voltar para casa, teria que se ajoelhar diante de seu irmão Esaú, pedir perdão, mas Jacó jamais se esqueceria daquele momento em que ele teve um encontro real e profundo com o seu Deus. Alguém aqui que precisa receber o perdão de Deus nesta manhã? Alguém que gostaria de dizer assim: Senhor, me perdoe por coisas que eu cometi no passado. Eu quero receber o teu perdão. Eu quero também me perdoar. Me ajude a me perdoar. Você gostaria de receber a bênção do perdão nesta manhã? Eu quero, queridos. Eu preciso ser perdoado de muitas coisas. Eu peço que vocês orem por mim. Ninguém aqui é perfeito. E Deus não espera que sejamos perfeitos. Deus só quer que você peça perdão. Porque só o perdão é capaz de transformar a dor
em graça. Quando é que a dor se transforma em graça? Quando você perdoa, quando você recebe o perdão de Deus. Você precisa perdoar alguém nesta manhã? Você sabe que precisa voltar para casa e perdoar alguém? Precisa voltar para o seu trabalho e conceder perdão para alguém? Deus te perdoa, mas você também precisa perdoar as pessoas. Você precisa pedir perdão para alguém que você magoou também. Deus quer transformar a sua vida. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 2, e com esse texto eu encerro. Apocalipse capítulo 2 tem uma mensagem aqui que eu não sei se você já parou para pensar nela. Você sabia que você vai ter um encontro com Jesus no céu? Quando você chegar no céu, Deus vai te chamar e vai dizer assim: filho, vem cá, vamos conversar um pouquinho? E é possível que você vai dizer assim: sim, Senhor, vamos conversar, podemos conversar. Imagine quando Jesus me convidar, eu vou dizer assim para Jesus: Senhor, eu queria que o Senhor me explicasse algumas coisas, por que algumas coisas aconteceram na minha vida. E eu vou começar a questionar a Deus um monte de coisas. Só que Deus vai falar assim: filho, eu ouvi tudo que você disse, eu sinto a sua dor, mas eu quero te dar um presente aqui. E Ele vai dar um presente para cada um de nós. Eu não sei quando é que Ele vai dar esse presente para você, nem para mim, mas em algum momento isso vai acontecer. Capítulo 2, 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aqui no singular. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quando eu receber a minha pedrinha, eu vou ler o meu novo nome ali. Quando eu ler o meu novo nome, isso vai acontecer com você também, você vai, num piscar de olhos, num flash, com a mente perfeita que você terá, porque você estará glorificado, você vai ver a sua história, desde o início até aquele momento. E como Jesus foi bom com você, como Ele te protegeu no grande conflito entre o bem e o mal. E quando você vê toda aquela cena, aquele filme passar rapidamente, você e eu vamos dizer assim para Jesus: Senhor, eu estou perguntando muitas coisas, querendo saber por que algumas coisas aconteceram na minha vida. Mas ao ver todo o filme da minha vida, eu percebi o quanto o Senhor tem sido bom comigo. Eu quero te dizer uma coisa: não precisa falar mais nada, não. Não precisa me responder nada, porque a sua graça me basta. Amém, queridos? Deus quer que você esteja com Ele lá. Feche seus olhos e oremos. Querido Pai, obrigado porque o Senhor um dia prometeu voltar e nos dar a coroa da vida. Nos prometeu dar um novo nome, assim como o Senhor mudou o nome de Jacó e colocou Israel. O Senhor vai mudar o nosso nome. Isso terá tudo a ver com a nossa experiência com Jesus, de salvação. Obrigado por esse encontro contigo. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Se alguma coisa nos prende no passado, que o Senhor nos livre desse peso. Que nós possamos ter a nossa consciência plena de fazermos a Tua vontade. Que não tenhamos medo do futuro, porque nada temos a temer, a menos que nos esqueçamos da forma maravilhosa como o Senhor tem conduzido a nossa vida. Nós nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.